Bem-vindo a mais um Capital Humano. Foram eleitos a melhor empresa para trabalhar em Portugal em 2011. O gigante tecnológico Cisco destacou-se como a única empresa que conseguiu ganhar em 3 categorias diferentes. Foi considerada a melhor empresa para trabalhar para mulheres, melhor da responsabilidade empresarial e melhor para a formação e liderança para a sustentabilidade. Apesar da crise, o responsável mundial da Cisco manifestou recentemente a vontade de aumentar o investimento em Portugal e convidou outras empresas de Silicon Valley a fazerem o mesmo. No Capital Humano temos hoje uma das pessoas que melhor conhece a Cisco em Portugal, chama-se Nuno Carvalho e é o diretor da Cisco em Portugal. Boa tarde. Eu ia começar por perguntar, tiveram todas estas distinções, para além de serem consideradas a empresa portuguesa melhor para trabalhar, ganharam também o Prémio de Excelência de Trabalho nas médias empresas da IDC Struggles. Na sua opinião, quais são os fatores que fazem com que a Cisco seja uma das empresas para melhor trabalhar em Portugal? Eu diria que, além da nossa liderança, do ponto de vista, já somos uma empresa do setor tecnológico, somos líderes nessa área, portanto há toda a inovação associada à área onde trabalhamos, existe também a cultura de empresa. E a nossa cultura de empresa de abertura, de motivação, de aceitação, de risco, de preocupação com outras coisas que vão para além da nossa ação fundamental, que é propor os nossos produtos e as nossas soluções aos nossos parceiros e clientes. Eu diria que é esta cultura de empresa, uma cultura que passa também por frugalidade, no sentido de que temos que ser frugais, no sentido de gastar bem o dinheiro que utilizamos, mas o ambiente de colaboração, de aceitar o risco, de aceitar a inovação, de aceitar pessoas novas, de aceitar pessoas diferentes, de ter a preocupação de fazer aquilo que nós em inglês chamamos o giving back, preocupação com a sociedade, aceitar as diferenças, aceitar que temos que ter diversidade na empresa, homens, mulheres, pessoas com ideias diferentes, com culturas diferentes. Acho que foram esses os aspectos fundamentais que levaram a que a Cisco ganhasse estes prémios. E isto é um prémio que é o reconhecimento das pessoas que cá trabalham. Todas as pessoas acham isto por trabalhar na Cisco. Eu diria que é, se me perguntasse só numa frase, é o orgulho em trabalhar na Cisco. Ou seja, é uma empresa que valoriza muito o capital humano. No caso, por exemplo, de terem ganho a distinção de melhor empresa para trabalhar, também no caso das mulheres, acha que isso tem a ver com o facto de terem uma gestão por objetivos e haver uma grande flexibilidade em termos de horário de trabalho? Eu acho que com certeza tem a ver com isso também. Nós não valorizamos muito o capital humano. Nós achamos que o único capital que temos é o capital humano, que é um bocadinho diferente daquilo que eu costumo ouvir. Nós somos uma empresa que somos reconhecida por produtos, mas não teríamos bons produtos se não tivéssemos muito capital humano. É o capital humano que desenvolve os produtos. Que os produz, não é? Que os faz, não é? Exatamente. Que os desenvolve. E, portanto, é o único capital que nós temos, é o capital humano. Ponto 1. Ponto 2. Em relação direta à pergunta que fez, eu acho que é fundamental a capacidade que nós temos de trabalhar remotamente. Nós temos 66% das pessoas que trabalham em Portugal são mulheres. Somos uma empresa bastante diversa. Temos 25 nacionalidades, falamos 7 línguas diferentes. E todo este tipo de diversidade permite que também as mulheres se sintam muito bem a trabalhar na Cisco. Outro também ganharam o prémio para a formação e liderança para a sustentabilidade. Ou seja, é uma grande preocupação da empresa as questões da sustentabilidade? Para nós é fundamental. Nós temos grupos internos de pessoas que são voluntários, no sentido de trabalhar numa quantidade de programas, trabalhar no programa Green, trabalhar na preocupação daquilo que fazemos com os nossos clientes, com os nossos parceiros. Nós trabalhamos com uma rede de parceiros muito importante, que são um grande sustentáculo daquilo que nós somos, é trabalhar na sustentabilidade daquilo que fazemos, para aquilo que fazemos na utilização, daquilo que são as energias, como utilizamos, mas também ensinar os outros com quem trabalhamos e quem quer trabalhar connosco, como se faz isso. E são aspectos fundamentais da nossa cultura. Recentemente o Presidente da República esteve em Silicon Valley e tivemos uma boa notícia, que foi o Presidente da Mundial, dizer que tem vontade de investir mais em Portugal. E convidou até outras empresas de Silicon Valley a fazerem o mesmo. Em que é que isso se vai traduzir, essa expansão? Não sei se já é possível adiantar algo do que é que isso poderá significar. Não há fatos concretos de exatamente qual é o número de pessoas que a gente vai investir. O que essa entrevista mostrou é que nós, desde 2007, quando tínhamos 40 pessoas até agora, temos 250 pessoas. E aquilo que ele quis demonstrar que é os fatores de crescimento que nós tivemos associados a Portugal em termos do investimento que são feitos em Portugal é para continuar. Não sei se para o ano vamos meter 10, vamos meter 50, porque não depende até só do mercado português. O mercado português e a maneira como a Cisco foi montada em Portugal é tão atrativo que muitos centros de suporte que nós montamos a Portugal não são para suportar operações em Portugal. Às vezes depende, por exemplo, da maneira como o mercado em África ou no Brasil está a crescer, a operação portuguesa também poder crescer. Portanto, eu diria que o que conta mais aqui é a intenção, de acordo com a maneira como o mercado mundial viesse a desenvolver, de continuar a investir em Portugal. E essa digo-lhe que é seguro que nós temos a intenção completa de que a Cisco Portugal
continuar a fará parte dos polos de desenvolvimento da Cisco Corporação. Prioritários, dos polos prioritários. Mas estamos num ano de crise, num ano em que há um grande crescimento do desemprego. Não sei se me pode dizer qual é a vossa expectativa para este ano em termos de contratações. Disse-me há pouco que poderiam ser 10, poderiam ser 50 pessoas, mas tem algum indicador de grandeza? Como lhe disse, o ano de crise é um ano que nós não somos dissociados da nossa realidade. É um ano que afeta Portugal. Mas eu, como lhe disse, muitos dos centros e muitas das pessoas que nós temos em Portugal não são só para suportar a operação portuguesa. Trabalham para outros mercados. Trabalham para outros mercados. Nós, por exemplo, estamos neste momento a colocar pessoas para suportarem o mercado de coisas que estamos a fazer no Brasil, ou em África, ou em países que estão em situações emergentes, ou seja, de grande crescimento, fatores de crescimento acima daquilo que nós chamamos de double digit, acima dos 10%. O que eu lhe diria é que nós, no último ano, apesar da crise e apesar de termos feito uma redução a nível mundial, não diminuímos o número de recursos que temos em Portugal, crescemos e pensamos continuar a crescer ao mesmo ritmo que crescemos no ano passado, meter mais 10, 20 pessoas, de acordo com o potencial. Agora imagine, existe, por exemplo, um crescimento inesperado no Brasil. De um dia para o outro, para um mercado como o mercado brasileiro, pode ser necessário meter mais 5 ou 10 pessoas. Isso pode acontecer na Cisco, isso acontece num mês. Nós podemos ter que fazê-lo num mês. Ou seja, o facto também esta proximidade cultural e linguística que nós temos com o Brasil ajuda de alguma forma a Cisco Portugal a funcionar para esse mercado, por exemplo, e para o mercado dos países africanos, dos PALOPs. Essa pergunta é muito interessante, porque é verdade que a Cisco em Portugal é um fator de desenvolvimento e de mercado para os portugueses, mas não é só. Como eu lhe disse, nós temos 25 nacionalidades na Cisco em Portugal. Quando nós iniciámos o processo, achávamos que este era um processo que iria desenvolver só o mercado do emprego para Portugal. Nós temos 12% das pessoas que trabalham na Cisco em Portugal. É o primeiro emprego, 22% eram pessoas que estavam no desemprego. Mas há muitas pessoas que são pessoas que aceitam ser deslocadas de outros países para virem trabalhar a Portugal, que são impelidas a vir trabalhar para Portugal pela qualidade de trabalho que nós temos e por poderem, a partir de Portugal, suportarem outros países, porque é aqui que está o centro de operação de suporte a uma quantidade de operações que se exercem a nível mundial. Noutras latitudes. Acha que a relação com as universidades, e sei que tem uma relação muito próxima com a universidade e vários programas, é importante para a Cisco, a relação com as universidades portuguesas? Para nós é fundamental. A nossa média de idades na Cisco são 30 anos. Tirando por mim, vê que eu estrago completamente essa média, imagina o número de média e a média de idades que existe na Cisco. São pessoas muito novas e são aquelas que trazem aquilo que eu chamo o nosso DNA. São pessoas novas, com capacidade de inovação, com ideias diferentes e que nós queremos trazer para a empresa e que façam com que nós pensemos de maneira diferente. É inimaginável o número de ideias diferentes e novas, percepções diferentes do ponto de vista da operação, do ponto de vista como encarar um cliente, do ponto de vista como endereçar um problema, que as pessoas que vêm da universidade trazem. A percepção que têm da realidade é completamente diferente da percepção que nós, que muitas vezes estamos nas empresas, estamos fixos na realidade que nos foi criada. E esses programas que as universidades, evidentemente com currículos mais técnicos, nós temos as universidades técnicas de engenharia, de telecomunicações, de eletrónica, de programação, matemáticas aplicadas, mas também de gestão, design gráfico. A nossa área é uma área que cada vez mais insere todo este tipo de pessoas. A Universidade Técnica de Lisboa, o Instituto Superior Técnico, a Universidade de Aveiro, a Universidade de Engenharia do Porto, são grandes polos de atração e que nós temos, com quem temos grandes relações e de captação de muitos e muito bons recursos, não só na Cisco em Portugal, não só na perspectiva da Cisco em Portugal. Ou seja, porque entrar na Cisco Portugal, significa entrar num mercado muito maior, ou seja, há uma possibilidade de atravessar fronteiras e entrando na Cisco Portugal e ir trabalhar para outras latitudes. Há essa possibilidade, não é? Isso é uma das características que trabalhar numa multinacional como a Cisco nos abre as portas. Nós temos não só a capacidade de poder trabalhar em Portugal, como captar ou procurar outras oportunidades em todas as Ciscos do mundo. Por exemplo, das pessoas que entram através de todos os anos, entram cerca de 20 pessoas através do Inove Contact, que é um programa gerido pelo AICEP. Entram cerca de 20 novos estagiários que vão para São Francisco, para a Califórnia, para o headquarter da Cisco. Dessas 20 pessoas, cerca de 10% por ano ficam lá. Do remanescente, há pessoas que vêm para Portugal, para a Cisco, e muitas delas, não ficando na Cisco, porque pode não haver oportunidade, vão trabalhar para os nossos parceiros. Eu referia aqui um fator que é fundamental. Não existe excedente, mesmo no mercado, nas condições que nós temos, não existe excedente de qualificação nas áreas tecnológicas que nós estamos a fazer. Pelo contrário, a nível mundial existe uma procura que é maior do que a oferta. Todas as pessoas que trabalham na Cisco, que têm esta formação, que fazem este estágio na Cisco, acabam, num prazo relativamente curto de tempo, de encontrar uma oportunidade de trabalho ou na Cisco
Ou noutra empresa. Ou no ecossistema feito pela Cisco. Tem também um político programas de estágios. Não sei se me pode dizer este ano quantos estagiários é que pensam receber? Nós temos, a nível da Europa, cerca de 100 estagiários que recebemos todos os anos. Em Portugal vamos fazer também esse programa. É um programa de estágio que pressupõe que as pessoas entram na Cisco, que vão fazer estágios, por exemplo, nos nossos centros de desenvolvimento técnico na Bélgica, na Holanda, e depois, quando regressam 6 a 9 meses depois, com um mentoring, com a ajuda de pessoas mais séniores da empresa, são inseridos no mercado de trabalho, são levados aos clientes, aos projetos, à complexidade daquilo que é uma empresa como a Cisco, e ao fim de um ano e meio, de acordo com as oportunidades, ou ficam na Cisco ou estão preparados para ir para o mercado de emprego, que é uma coisa que é fundamental. Preparar as pessoas, que muitas vezes, quando saem da universidade, sabe-se muito da teoria, mas pouco daquilo que são as experiências do mercado natural, daquilo que encontramos quando estamos em frente a um cliente, da complexidade de um projeto quando o temos que desenvolver. E estes estágios permitem às pessoas terem esse, e são muito valorizados pelo mercado, inclusive, terem esse tipo de competência. E que competências é que mais valorizam? Se pensarmos nas soft skills, não nas competências técnicas que um engenheiro, por exemplo, tem, mas quais são as competências que mais valorizam na hora de escolher uma pessoa para trabalhar na Cisco? Eu diria que há 3 ou 4 que são fundamentais, que é a capacidade de trabalhar em equipa, mesmo. Não é possível fazer uma empresa como a Cisco se dependêssemos só de uma pessoa. Capacidade de trabalhar em equipa. Capacidade de arriscar e de inovar. São 2 coisas fundamentais. E uma característica que eu acho fundamental, que é a capacidade de ter autonomia. Ser autónomo no que se faz. Saber que quando damos alguma coisa a essa pessoa para fazê-la, que ela vai levá-la até ao fim, sem nós precisarmos de fazer mais checkpoints. Sem precisarmos de fazer um ponto de situação sobre como é que as coisas estão a passar. Estas 4 características, mais a capacidade de aceitar diversidade, de aceitar a nossa cultura, que é uma cultura, por um lado, de ser frugal, de frugalidade, mas, por outro lado, de ser agressivo naquilo que fazemos, queremos ser os melhores, ter orgulho naquilo que fazemos, são as características principais nas pessoas que nós tentamos ir buscar para trabalhar na Cisco. E acha que os diplomados portugueses, se calhar, não têm tanto essa preparação para, por exemplo, a autonomia? Eu não diria não, eu não diria isso. Eu acho que é uma dificuldade em qualquer país onde estamos encontrar pessoas que têm este tipo de autonomia. Eu tenho exemplo de pessoas que trabalham na Cisco em Portugal, mas portugueses que trabalham fora da Cisco de Portugal, que tiveram oportunidades e estão noutras Ciscos que estão nos Estados Unidos, que são super autónomos, e uma das qualidades principais que lhe é reconhecida é exatamente a autonomia. Eu não vejo nada que o recurso português, e aliás a referência do presidente da Cisco, a que iria continuar a investir em Portugal, é exatamente pela qualidade dos recursos que encontrou em Portugal. Ou seja, dentro do universo Cisco, a Cisco Portugal é uma empresa muito valorizada e muito acarinhada pelo presidente Eu gostava de dizer uma coisa. Nós, como país, somos um país relativamente pequeno. A Cisco Portugal, se fosse só da dimensão do país, era uma Cisco também relativamente pequena. É preciso ver que nós temos num mundo que é universal, competimos com países enormes, com potências enormes do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de tamanho, e ser referido pelo Presidente da Cisco como um dos países onde queremos continuar a investir, porque acreditamos na qualidade do ensino, na qualidade das pessoas que temos, na qualidade de trabalho e na qualidade de vida que temos em Portugal, posso lhe dizer que não é uma coisa fácil para um presidente de uma empresa com a dimensão da Cisco. Nós temos grande qualidade de recursos e temos feito um trabalho que eu consideraria notável no sentido de desenvolver as competências, mas também de mostrar a nossa responsabilidade enquanto portugueses, não só trabalhar para multinacionais, mas trabalhar a defender Portugal. E essa é uma das grandes preocupações que nós, enquanto gestores da Cisco em Portugal, temos. Defender a Cisco, mas defender Portugal na Cisco também. Se um recém-diplomado que nos esteja a ouvir, se quiser entrar no universo da Cisco, o que é que poderá fazer? Eu diria, se ele tiver a proatividade e a autonomia que nós achamos e gostamos que ele tenha, ele praticamente já sabe o que é que tem que fazer. Trabalhar na Cisco, basta ir ao nosso site ou mandar-nos uma comunicação com o seu currículo e nós consideraremos. Eu posso lhe dizer, por exemplo, só uma característica que é muito engraçada. O ano passado, quando nós ganhámos o Great Place to Work, a nossa diretora de Recursos Humanos, durante os 2 dias que se seguiram ao Great Place to Work, recebeu mais de 1000 candidaturas por e-mail de jovens pessoas que queriam juntar-se à Cisco. Espontâneas. Por e-mail. As pessoas sabem muito bem hoje em dia, e a nova geração sabe muito bem, quando quer trabalhar num sítio, o que é que precisa de fazer. E as pessoas que têm proatividade e autonomia conseguem sempre esses objetivos. E, portanto, há ainda muitas hipóteses de encontrar emprego e de encontrar emprego em boas empresas em Portugal. Eu diria que sim. O mercado onde nós temos, a área onde nós estamos, nomeadamente a área tecnológica, não é uma área que se tenha esgotado por causa dos problemas que o país vive. Há imensas coisas a fazer e mais. Acho que empresas como a Cisco têm a obrigação de liderar e de motivar não só os clientes, os nossos parceiros, mas como as pessoas que estão no nosso ecossistema a levarem este país para a frente. É uma obrigação que nós temos também.
Muito obrigada, Nuno Carvalho, por ter vindo ao Capital Humano e por deixar esta nota de otimismo em relação ao futuro do nosso país. Nuno Carvalho, ele que é diretor da Cisco Portugal, uma empresa que já manifestou a intenção de continuar a investir em Portugal, a empresa tecnológica que foi considerada o melhor sítio para trabalhar em Portugal. Já sabe, pode conhecer mais ofertas de emprego no suplemento Universidades e Emprego, todas as segundas-feiras, no Diário Económico. Voltamos na próxima semana com mais um Capital Humano, o recurso mais importante de qualquer empresa ou economia de sucesso.